Olá, bom, então esse vídeo aqui ele é um vídeo tipo como se fosse uma resposta ou um comentários a respeito da entrevista que aconteceu no Canal Livre ao professor Marcelo Gleisi, né? No Canal Livre na Rede Bandeirantes de televisão. E não vai ter o vídeo aqui passando ou tocando alguma parte do vídeo e esse tipo de resposta que a gente vê muito porque a Rede Bandeirantes não permite, né, tal coisa. Ela remove os vídeos quando você posta conteúdos dele. Então só vai estar essa imagem aí e outras imagens que vão ilustrar também, né, esse vídeo, né, que é por assim dizer, são obviamente comentários a respeito da entrevista do Marcelo Gleisi, muitas coisas que ele disse lá, essencialmente sobre, né, a relação entre ciência e religião, que é uma coisa que ele tem falado bastante, né, nos livros dele. Inclusive, essa não é um vídeo comentário a respeito dessa entrevista só para as pessoas que estão interessadas nessas questões verem, mas também, se possível, o próprio Marcelo Gleisi ver e, se ele desejasse, julgar necessário, responder também. Então, se o Marcelo Gleisi estiver vendo esse vídeo, né, eu particularmente fico agradecido, né? Bom, por quê? Porque eu acho importante, né, essas questões. E para quem quer saber basicamente quem eu sou, né? A gente já está em 1 minuto e 40 e pouco de vídeo, mas calma, né? Eu sou estudante de filosofia e de física, né? Ainda não consegui ingressar nas graduações, mas pouco tempo eu já faço isso. Eu estou na graduação de história, cursando ali as matérias comuns em todas as licenciaturas, porque vai ser necessário exercer licenciatura, né, para se sustentar. Mas enfim, basicamente é isso, né? Meu nome é Jonathan, né? Meu primeiro nome. E eu fico meio receoso assim de me expor muito, né? Não é bem por medo ou enfim, mas isso não é tão relevante mesmo, né? Mas enfim. Bom, então vamos à entrevista, né? Foram muitas coisas ditas, né, lá. E uma das coisas interessantes que o Marcelo Gleisi diz inicialmente é que o ser humano ganha com um diálogo entre ciência e religião, pelo sentido da própria existência do ser humano, da carga existencial que a religião tem que a ciência não tem, né? Isso de fato a gente concorda, né? E porque você, dentro da ciência, você tem uma limitação muito grande, né? Então essas pessoas que cultuam a ciência, elas parecem não perceber essa evidente limitação de um método, né, que vai gerar, obviamente, um conhecimento, né, a respeito, mas que é um conhecimento completamente limitado, né, e que normalmente, por assim dizer, não tem tanto impacto imediato, ou imediato no sentido mais, não no sentido literal, no sentido de que, por exemplo, eu não estou negando que um estudo do átomo vai te trazer, por exemplo, um computador, né? Não é nesse sentido, obviamente é, para assim dizer, imediato, mas eu estou falando de imediato no sentido de que, bom, vai mudar a maneira como você vê a vida, né? Vê a existência, vê os seres humanos, né? Na verdade vai quando você vê os seres humanos, mas não a vida, a existência como um todo, eu diria, né? Bom, peço perdão aqui, estou meio gripado, né, também. E aí o Marcelo, ele cita o Steve Jay Gould, né, que é um biólogo de Harvard, né, um cientista de Harvard, que ele costumava dizer magistérios, não sobrepostos. A ciência está num campo e a religião está em outro, né? Só que até aí, por assim dizer, é claro que, por assim dizer, eles tratam né, essas esses dois, por assim dizer, ramos, eles tratam de coisas diferentes, mas eles fazem coisas comuns, né? Como, por exemplo, dar explicação a respeito das coisas, né? Então a gente não pode esquecer esse ponto, né, que é importante, que é o que vai, de certa forma, gerar algum
como alguns dizem, um conflito, né? Um suposto conflito, mas não. Então, esse comum, né? Eles, por assim dizer, não são sobrepostos, mas são paralelos, né? E, por assim dizer, poderiam ser concorrentes, entendeu? E eu não vou só ficar comentando aqui a respeito da entrevista, eu também vou responder algumas coisas ditas pelo Marcelo Gleisi, que a gente vai chegando mais na frente. Você que não está entendendo bem qual é a intenção desse vídeo, você vai entender daqui a pouco, né? Que não é só ficar comentando as falas sobre ciência e religião que foram faladas no programa, mas é um pouco mais além disso. E aí, se eu não me engano, o Fernando Mitre pergunta pro Marcelo, né? O que ele diria da religiosidade, o que o Jay Gould diria da religiosidade do Kepler, do Newton, do Galileu, né? Do Pasteur, etc. Ele dizia, não, isso aí... Aí o Marcelo responde pelo Jay Gould, dizendo, não, isso daí era outros tempos, hoje a gente não precisa mais de religião, né? Mas como assim? Eu não entendi esse não precisamos mais de religião. E aí também eu pergunto, quer dizer que porque nós não precisamos de pressupostos religiosos, né, por assim dizer, para iniciar uma pesquisa científica, então quer dizer que a religião é falsa? Não. Não quer dizer isso, né? Simplesmente é de certa forma indiferente, mas nós temos que admitir que uma das relações entre ciência e religião é uma relação de origem, né? A ciência moderna, né? Ela é produto da religião. Na verdade, a ciência como um todo, mas especificamente a ciência moderna, ela é produto de pressupostos cristãos, né? Há vários dos pais da ciência fundamental, da ciência moderna, né? Um dos grandes motivos, e talvez o maior, deles serem cientistas é porque eles eram religiosos, né? Dificilmente, provavelmente, se eles não fossem religiosos, eles também não seriam cientistas, eles também não, talvez se interessariam pelo universo, né? E na visão deles pela criação, porque quando eles estavam investigando a criação, eles estavam conhecendo também mais a respeito do Criador, né? Partindo dessa premissa. Então, é um comentário impreciso, eu diria, né? Não precisamos mais de religião. E na realidade não, na realidade vários ramos da ciência trabalham em cima de por assim dizer, conceitos religiosos, né? Na tela aí agora está aparecendo alguns exemplos. Você tem aí, você vai falar, não, mas conceitos metafísicos, por exemplo, né, não são necessariamente conceitos religiosos, podem ser só conceitos filosóficos, mas que são também conceitos religiosos, né? Eu complemento, por assim dizer. Entre outras relações, né? Então aqui, ó, uma coisa que eu sinceramente não compreendi, que foi o repórter Salvador, né? Salvador Nogueira, se não me engano. Ele disse, não, tem um conflito inevitável, né? Ele comenta a posição, por assim dizer, moderada do Marcelo a respeito de ciência e religião. E aí que, na realidade, se você ler os livros do Marcelo, ele coloca como se fosse um esquema de que a ciência, ao progredir, estaria progressivamente refutando a religião, o que é falso. Então, isso é uma relação moderada, né? Para a maioria das pessoas, sim. Eu diria que não, porque você está demonstrando um conflito, né? Independente se esse conflito seja verdadeiro ou falso, mas você está, por assim dizer, apresentando um conflito de refutação, Marcelo, nos seus livros, né? Então não diria que a sua posição é moderada assim. Mas aí o Salvador vai dizer que a sua posição é moderada e vai dizer, não, mas tem aí um inevitável conflito aí, né? Principalmente por parte dos cientistas. Aí cita Dawkins, né? Harris, e Daniel Dennett, que é filósofo da ciência, né? E esses, né? Os neo-ateus, o movimento neo-ateísta, né? Já muito conhecido aí por nós, né? E aí
ele parece confundir, o quê? Religião, consciência, com religiosos e cientistas, entendeu? Porque é difícil, e é difícil realmente para as pessoas separar. Ah, não, há um conflito entre ciência e religião, quando eles estão falando, não, há um conflito entre cientistas e religiosos. Não, você não pode confundir um conflito entre cientistas e religiosos e ciência e religião. O que eu estou dizendo, né, mais especificamente com ciência e religião e ciência e religiosa. Com ciência e religião, estou falando de descobertas científicas bem estabelecidas e a relação delas com doutrinas e postulados religiosos, certo? Doutrinas e postulados religiosos. Eu estou falando da Bíblia, eu estou falando de Gênesis, eu estou falando, né, da essência da religião. Não estou falando de atos de pessoas que se dizem religiosas e etc. Que aí vai entrar religiosos e cientistas, que é outra questão. Se por exemplo, você vê lá no caso de Galileu, todo aquele problema se deu, né? E você vê no livro Ciência e Religião do físico Stanley Russell, né? Onde ele entrevista um especialista nesse caso de Galileu, que não me recordo o nome agora, certo? Interrompendo aqui a gravação, galera, para dizer o nome. É Ron Naylor, da Greenwich University, né? Lá da universidade que está em Greenwich, né? Do meridiano lá e tal. É Ron Naylor, entrevistado pelo Russell Stannard, que é físico, no livro Ciência e Religião. Mas ele vai dizer lá que era, por assim dizer, uma espécie de problema pessoal que Galileu tinha com o Papa. E da onde vem o conflito da ação negativa da igreja? Não vem por esse aparentemente problema pessoal, porque na realidade Galileu e o Papa da época eles eram amigos. Aí parece que por alguma espécie de falta que o Galileu cometeu, gerou esse problema na corte, né? Mas enfim, o ponto, o fator definitivo era porque a igreja tinha a visão, né, muito influenciada por Tomás de Aquino, muito influenciado pelos gregos, que a Terra era o centro do universo. Não, isso daí não saiu de Bíblia, não saiu de revelação, entendeu? Assim, né, sobrenatural. Isso não saiu, né? Entendeu? Isso era uma crença pela igreja, né, manifestado pela igreja, que cria por causa de São Tomás de Aquino, que São Tomás de Aquino cria por causa dos gregos, que a Terra estava no centro do universo, né? Então, qual é a relação entre religião? Você vê aí, é uma religião, esse caso de Galileu só denota uma relação de autoridade, não uma relação de ontologia da natureza, de como a natureza é. Porque o fim, né, e a fonte dessa crença no geocentrismo não é religioso, entendeu? Então, a Bíblia não fala onde é que a Terra está. Muitos vão dizer, a Bíblia fala que a Terra é plana, mas eu não estou certo disso. Pelo que eu vi lá, você não pode interpretar aquela linguagem poética nas profecias literalmente, né? Em Apocalipse também, que é um livro profético. Mas enfim, né? Eu vejo como uma exacerbação você interpretar aquilo literalmente e querer dizer que a Bíblia diz que a Terra é plana. Mas enfim, a Terra ser plana não está dizendo onde a Terra está, beleza? Isso é um fato. Então, foi um conflito, por assim dizer, completamente desnecessário, que muitos vão colocar, não, ali foi a chama que acendeu o início do conflito entre ciência e religião. Foi ali que tudo começou. Mas não tem nada a ver. Ali foi um conflito entre religiosos, entendeu? E cientistas. Sem contar que esses cientistas eram religiosos, né? Então, é uma coisa... Eu não sei, você, né? Como as pessoas dizem, você parece estar vendo, né, um 6 em um 5, entendeu? Então é uma coisa, né, incompatível, eu diria. Então, essa confusão me parece implícita na pergunta do Salvador ao Marcelo Gleisi, né? Bom, então, e aí o Marcelo ele vai
falar dessa posição dele agora, né? Que ele parece ter mudado de opinião. E parece, eu vou explicar por quê. Que ele se manifestar como naturalista, não obviamente sendo naturalista, ateu, não acredita em deuses, não acredita em nenhum determinado, aparentemente, conceito religioso, né? Talvez ele acredite em alma, né? Pelo que ele disse, mas enfim, ele não acredita que talvez ela seja imortal, ou enfim, essas coisas. Mas ele se define como um agnóstico, né? Mas o agnosticismo dele é um agnosticismo cientificista, que é o quê? Que parte do método científico. Se eu vejo a posição mais compatível com o método científico, o agnosticismo, né? E aí nós sabemos que tem vários tipos de agnosticismo, mas o dele, pela fala dele, você consegue perceber que é um agnosticismo cientificista, né? Para quem não sabe o que é o cientificismo, é uma epistemologia, né? Que diz que nós só podemos conhecer as coisas e saber das coisas, né? E no caso ele está falando, quando nós estamos falando de ateísmo, teísmo e agnosticismo, nós estamos falando necessariamente a respeito do conhecimento da existência de Deus ou deuses, né? E aí ele está falando, né, compatível com o método científico, ele está falando que nós só podemos saber a respeito sobre Deus a partir do método científico, né? E essa epistemologia do cientificismo, ela é muito antiga, né? Ela mudou de nome muitas vezes, por assim dizer, se você olhar, e ela já foi refutada há muito tempo, entendeu? Porque a própria proposição dela não tem uma evidência científica, né? Se eu digo, nós só podemos conhecer as coisas pelo método científico, né? Ou seja, mas esse conhecimento que eu acabei de falar, esse conhecimento verdadeiro, né? Nós só podemos conhecer a verdade pelo método científico. Esse conhecimento esse conhecimento que eu julgo ser verdade, opa, bati no microfone aqui, ele não saiu do método científico, ele saiu de uma dedução da minha mente, entendeu? Então ele não é um conhecimento que saiu do método científico. Então essa epistemologia, ela se autocontradis também, entendeu? Então é uma posição absurda, né? Não tem epistemologia quanto em si mesma, assim, né? Obviamente ela é epistemológica em si mesma também, mas enfim. Então, o Marcelo Gleiser se diz agnóstico, né? Cientificista, né? Aí eu pergunto pro Marcelo, e quem diz que nós só podemos saber as coisas, e também sobre Deus, pelo método científico, né? Não, a sua posição não precisa ser mais consistente com um método científico, né? O correto seria que, uma vez que nós queremos que a nossa posição seja mais razoável, mais correta, ela não precisa ser mais ajustada com o método científico, porque o método científico não é a única fonte de derivar conhecimento verdadeiro sobre as coisas, mas ela deve ser mais compatível com as descobertas a respeito do método científico, né? Que foram descobertas pelo método científico, entendeu? Então esse cientificismo, ele se engranhou na mente de muitos cientistas, onde se coloca esse culto ao método científico, essa beatificação do método científico, que emperra o conhecimento humano e é muito nocivo, entendeu? Que foi espalhado por vários professores de universidade na cabeça dos graduandos e mestrados. Eu não estou falando de teoria da conspiração, isso você constata isso, né? Porque a universidade, ela é o campo, né? E usando aqui um termo, né, filosófico, né, para isso, ela é a indústria cultural mais poderosa, porque é ali que você vai formar. É dali que vão sair os formadores de opiniões e vão sair os professores que vão educar a maioria da população, a maioria da massa, vão poder repetir o mesmo que os seus outros professores disseram, né? E você pode mudar a cabeça formar a cabeça de uma sociedade, de uma geração inteira, se você tem um controle da universidade. Então, né? Dali que vai sair os jornalistas, a mídia e etc. Enfim. Bom, enfim, então, né, eu dou essas palavras para o Marcelo. Marcelo, você não precisa ser cientificista, abandone esse cientificismo, entendeu? Não, você não é,
para você, se você for conhecer, né, se você obviamente tem a mente mais aberta para essa questão da respeito da existência de Deus, né, entre outras questões relativas a esta, você não precisa partir do método científico, porque até isso é contraditório com a própria questão, né? É como que é como você procurar coelhos com uma armadilha de peixe, entendeu? Né? Ou seja, você está procurando conhecimento de um Deus transcendente ao universo, por assim dizer, com um método que você só pode analisar coisas aqui dentro, entendeu? Dentro desse universo. Então é contraditório, entendeu? Não faz sentido realmente. Mas eu não estou negando a possibilidade de que, uma vez que esse Deus, né, supostamente se revelou, supostamente criou esse universo, você deveria encontrar rastros dessas coisas. Não é isso que eu estou dizendo. Agora eu estou dizendo, não, porque eu não consigo verificar Deus e testar Deus, então essa hipótese não é verdadeira. Eu não posso saber, eu não posso ter certeza a respeito dela. Né? Não, você não pode ter certeza a respeito do método científico. Né? Ou melhor, com o método científico. Mas você pode saber coisas não só com o método científico. Você pode saber coisas com a lógica, você pode saber coisas a partir de experiências sensoriais, entendeu? Não é só o método científico, é isso que eu estou querendo dizer, né? Então, é isso que eu estou querendo dizer, né? Dentro dessa visão do Marcelo, e para o Marcelo se ele estiver vendo esse vídeo, né? Bom, então, uma coisa que a gente vê também nessa entrevista do Canal Livre, essa tendenciosidade da mídia brasileira de não trazer o lado religioso, né? Por exemplo, você vai falar de religião e ciência, né? Não que não deveria trazer o Marcelo, que trata disso nas suas obras, óbvio. Não, claro, deveria também trazer o Marcelo, mas também não se deveria trazer um cientista religioso, né? Por que não? Você vai falar de ciência e religião e você traz um cientista ateu para falar sobre ciência e religião. E você já sabe qual vai ser a opinião a respeito dele. Né? Tem uma relação de refutação, de sobreposição, etc, etc, etc. Você já sabe antes do cientista abrir a boca. E às vezes não, porque também você tem o caso de quando o cientista ele não é ateu por motivos científicos. Ele é ateu por outros motivos, não motivos de descoberta científica. Né? E eu pergunto, por que não trazer um cientista religioso? Nós temos cosmólogos religiosos, nós temos aí o Donald Page, eu vou citar alguns, né? Para quem acha que é mentira, né? Porque tem gente que acha que é mentira. Mas enfim, nós temos aí o Donald Page, né? Que é um dos maiores especialistas em cosmologia e teoria gravitacional, né? Que foi orientado no doutorado pelo professor Hawking, né? Stephen Hawking, ele é muito conhecido, né? Ele é professor, se eu não me engano, de uma universidade lá no Canadá, Donald Page, certo? Você pode procurar aí se você quiser. E ele é um cristão evangélico, né? Você tem o Frank Tipler, que é um cristão evangélico que escreve ostensivamente, aí, por assim dizer, sobre essa filosofia da ciência, tanto no campo religioso quanto no campo ontológico, entendeu? Como um todo. E aí ele vai falar de um Omega Point lá, enfim, tem toda uma polêmica, uma controvérsia, mas enfim, ele é um cosmólogo, um grande cientista, né? E um cristão, né? Você tem o John Barrow, que também é um grande cosmólogo, um grande cristão e um grande cientista, que escreveu aí, né, um artigo famoso com o Frank Tipler, que é o princípio antrópico, né, a respeito das constantes da natureza e tal, que é um cristão. Né? Você tem o William R. Stoiger, né? Que foi colega do Hawking, né? Se eu não me engano, no doutorado, tendo como professor o Sir Martin Rees, que é o astrônomo real lá da Inglaterra. Né? E se eu não me engano, ele já faleceu, né? Infelizmente. Bom, também temos o Alan Sandage, que já faleceu, né? Nós tínhamos o Alan Sandage, que, por assim dizer, no final da vida ele chegou a se converter, não no final da vida, mas numa idade bem, um pouco depois da adulta, que ele se tornou cristão. Ele passou muito tempo refletindo a respeito disso, né? E ele foi um grande astrônomo, sucessor de Hubble, né? E nós temos o Christopher Eicher, né? Que é um dos maiores especialistas aí, segundo o Paul Davies,
né, que se eu não me engano é agnóstico, é um dos maiores especialistas em teoria gravitacional quântica do mundo, né, britânico, cosmólogo britânico, é o Christopher Isham, né, Christopher, aí você, I-S-H-A-M, Christopher Isham, certo? E outros aí que talvez eu não tenha colocado aqui, né, e outros que estão surgindo, né, por enquanto. Então, a pergunta é por que não trazer, né? E tem nós temos um brasileiro, entendeu? Um cosmólogo, um especialista em cosmologia quântica brasileiro, também especialista, que é o Alexandre Fernandes, da Universidade de Brasília, certo? Então, por que não trazer? Eu pergunto isso. Isso é triste. Não que você não deva trazer os cosmólogos de outros pontos de vista. Não estou dizendo isso. Mas o ideal também seria que você trouxesse os dois e a gente realizasse um debate, um diálogo a respeito disso, né? Por que não só, né? Por que só trazer um lado da moeda? Tem que trazer o outro também. Então isso me entristece, infelizmente. E aí, uma coisa que o Marcelo diz é que ele fala: não é possível argumentar com base científica para a inexistência ou a existência de Deus. Eu falei, não. Aí eu discordo de você, Marcelo, eu vou dizer por quê. Porque sim, nós podemos. Uma vez que você tenha relações do objeto científico, né, sejam elas, por assim dizer, até relações supostas, do objeto científico, que é o cosmos, com esse Deus. E vamos deixar claro aqui que o Deus que nós estamos falando é o Deus cristão. Então, sim, nós podemos, entendeu? Por exemplo, se esse Deus diz que criou o universo de tal forma, que, por assim dizer, não é o caso do Deus cristão, que não diz exatamente como, mas diz que foi no princípio que o Deus dos céus e a terra. Está dizendo que não havia nada, e que nesse princípio, né, e a gente interpreta também o princípio do próprio tempo, né, como Agostinho interpretou há muitos anos atrás, século 6 antes de Cristo, ele interpretou, não, Deus não estava, não tinha como Deus estava fazendo, ou melhor, não tinha como Deus estar fazendo outra coisa antes de criar o universo, porque não existia antes, né, antes do universo, né, antes entre aspas, porque o próprio tempo surgiu com o universo. Isso, você tem um teólogo que chega a essa conclusão, que os cosmólogos estão chegando hoje no século XX, entendeu? Isso é notável, simplesmente. Para quem, né, crê. Bom, eu perdoe por algumas falhas, né, aqui na dicção, porque eu sou, né, não sou acostumado, mas enfim. Então, tá lá, no princípio que o Deus céus e a terra. No princípio que o Deus céus e a terra quer dizer que a céus e a terra eram finitos. Então, você tem aí a relação de que antes não havia céus e terra, né, ou seja, e aí houve céus e terra. E aí os teólogos que cunharam o termo ex nihilo, quer dizer do nada. E o Big Bang é simplesmente isso, né? Toda matéria, energia e tempo surgiram de um ponto, né? Enfim, eu não vou entrar na discussão quântica de nada, enfim. Nesse momento não, mas enfim. Então, a partir de uma descoberta científica, você pode argumentar a respeito da existência ou inexistência desse Deus dentro do que você descobriu a respeito do cosmos. Você fala, ó, pelo que eu descobri desse cosmos, e se esse Deus existisse, era para que eu encontrasse X, mas eu encontrei Y. Portanto, se Deus existisse, eu encontraria X, mas eu encontrei Y, então Deus não existe. Então eu formulei um argumento contra a existência de Deus partindo de um postulado. Então, um outro recado que eu tenho para dar para o Marcelo é que sim, nós podemos, né, argumentar a favor da existência e da inexistência de Deus a partir de descobertas científicas, com base científica. E nós vemos aí muitos filósofos e muitos cientistas argumentando a favor e contra a existência de Deus, né, com bases científicas, né? Se você não conhece, você tem aí o Alvin Plantinga, você tem o William Lane Craig, você tem eu estou falando de filósofos agora, né? Você tem o Robin Collins, né? Aí contra você tem o John L. McKean, você tem
Agora o nome dos filósofos que argumentam contra. O Michael Tolley, se eu não me engano, né? Não me lembro bem do nome dele agora, mas eu posso pegar aqui rapidamente, né? Então, argumentando, você tem vários cientistas, obviamente, argumentando contra a existência de Deus, por assim dizer, né? Com base científica, né? E se o Marcelo, né? Se eu não puder listar, obviamente, uma pesquisa a partir do que eu já falei, já vai ligar todos esses outros nomes que eu não me lembrei, porque eles estão em relação de diálogo e né, a respeito disso. Então, não é, por eu não ter me lembrado, não vai ser um empecilho para que você, ou, né, para que você que está ouvindo esse vídeo, né, e o Marcelo também, se ele estiver vendo esse vídeo, possa encontrar essas pessoas. Então, ó, eu vou achar aqui, ó, aqui agora, eu já, aqui, Dr. Michael Tolley, por assim dizer, um dos acadêmicos que tem uma defesa mais consistente do ateísmo, né? Não necessariamente base científica, mas argumentam, né? Se bem que o problema do mal tem base científica, mas enfim, base empírica de experiência, por assim dizer. Bom, então tá ficando muito longo aqui, eu vou me agilizar, né? Porque ver vídeo longo ou ouvir coisas longas é complicado hoje, né? Bom, principalmente para todos nós, né? Bom, então, aqui se diz uma coisa, se eu não me engano é o Salvador, né? Que diz o ateísmo é o menos perigoso, né? Porque você tem o fundamentalismo religioso que parte de premissas religiosas, né? E o ateísmo é o menos perigoso dessas fés, né? Vão colocar, alguém vai discutir lá no programa, né? E aí o Marcelo concorda. E aí eu digo, não, vamos definir periculosidade, né? Aquilo que traz risco à vida, né? À vida da humanidade. Mas eu discordo completamente disso, porque você está esquecendo, por exemplo, de uma das doutrinas políticas que tem como centro, no coração, o ateísmo, que é o marxismo, entendeu? Né? Então, dentro do coração do marxismo, você tem o criticismo à religião, né? A abolição a tudo que é tradicional, a moral tradicional, a religião tradicional, a religião ópio do povo. Você tem o materialismo dialético, né? Deus é uma invenção, como diz Ludovic Feuerbach, que foi muito reverenciado por Marx, e etc. Então você tem ali no centro o ateísmo. E os crimes que o marxismo cometeu, por causa do materialismo dialético, que leva a uma deflação, a uma insignificância da moral e dos valores, inclusive dos tradicionais, que é da moral judaico-cristã, que daí vai sair direitos humanos, democracia moderna, né, ética nuclear, por assim dizer, né, de você cuidar do próximo, da coletividade e tal, e, enfim, né, não vou entrar na discussão de abolicionismo e tal aqui, mas que obviamente o cristianismo foi base para os abolicionistas e etc., né? Não vou entrar numa discussão ética, tanto aqui eu só estou citando, entendeu? Mas isso é evidente. Mas enfim. Então, esse ateísmo, esse materialismo dialético, ele leva essa deflação da moral, que fez com que fossem cometidos milhões de mortos no século XX, né? Na China comunista, no Camboja, na União Soviética. Nossa, muita coisa, né? Então, é muita coisa. Aquela coisa que Dostoiévski diz: se Deus não existe, então tudo é permitido, né? Porque você não tem ninguém absoluto, nem maior do que ninguém para dizer o que é certo. Confundir aqui com, né, assim, muita gente confunde e diz: você está dizendo que quem não acredita em Deus não pode ser moral. Eu falo: não, eu estou dizendo que, e eu estou demonstrando, porque isso é um fato, que não havendo Deus, há-se uma desvalorização da moral. Está entendendo? E aí você cai nesse problema do subjetivismo, né? Que vai cair numa anarquia, entendeu? Por exemplo, o que se nós insistimos
com ética, por exemplo, mal, o que é bom pra mim pode não ser bom pra você, e o que é mal pra você pode não ser bom pra mim. E aí, né? Enfim, não tem ninguém superior a ninguém é um ser superior. E, enfim, tá feito um problema de fundamento de moral, entendeu? De base. E eu não estou dizendo, né? As pessoas confundem, você está dizendo que quem não crê em Deus não pode ser moral. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ateístas são pessoas ruins e tal. Eu estou demonstrando as implicações do ateísmo na moralidade. E também o que acontece quando as pessoas vivem o ateísmo em sua plenitude, entendeu? Em sua plenitude, que é um dos casos é o marxismo. Então, é isso que eu estou tentando dizer. Bom, então já estamos aqui em 35 minutos, né? Vou mandar mais rápido, né? E aqui uma coisa interessante que a Marina Machado fala e que o professor Marcelo Gleisi concorda é que às vezes a pessoa fala, né? A pessoa tá lá com câncer, aí fez vários tratamentos, utilizou vários aparatos, né? Que são resultados de descobertas científicas, e a pessoa diz, Deus me salvou. Aí o Marcelo Gleisi fala, poxa, isso aí, né? E Deus aí a ciência, né? E tipo, assim, eu entendo essa, por assim dizer, insatisfação do Marcelo pelo fato de que ele não tem o pressuposto de que essas tecnologias não foram criadas de alguma forma por Deus, entendeu? Mas quando você tem o pressuposto de que tudo, né, todos os possíveis elementos químicos, aí vem os remédios e a tecnologia e tal, você crendo que Deus criou, que Deus é criador, de alguma forma ele criou, você pode dizer Deus me salvou quando você está utilizando esses aparatos, entendeu? Então nesse sentido, no sentido da insatisfação do Marcelo a partir da ausência dessa premissa, né, é completamente compreensível, né? Mas assim, quando a pessoa diz, Deus me salva, é porque ela vê como causa última, né, a vontade de Deus ali, manifestada na criação, manifestada na permissão dos eventos, né, enfim. Bom, outra coisa dita, né, comentada assim, é o Deus das lacunas pelo Marcelo e a preguiça intelectual, que ele vai dizer, eu não sei como é que a Terra foi feita, então Deus que fez, né, que é um exemplo aí muito difundido pelo Richard Dawkins, né? E esse de fato infelizmente alguns religiosos são, ou melhor, são intelectualmente preguiçosos e colocam Deus das lacunas, entendeu? Mas o cristianismo bíblico, não, entendeu? Agora se questiona que sim, o pensamento religioso ele é intelectualmente preguiçoso e ele sempre quer colocar o Deus das lacunas. Não, isso não procede. Alguns religiosos, sim, são preguiçosos intelectuais e gostam de postular o Deus das lacunas, né? Mas não, o pensamento bíblico a respeito disso não é, tanto que, né, como já falamos, os pais da ciência moderna eram religiosos. Você tem a questão da diferenciação do porquê e o como. O método científico, ele essencialmente demonstra o como das coisas e os porquês causais dentro de uma estrutura observacional limitada. Mas, essencialmente, o que ele descreve são os comos, entendeu? E a resposta religiosa, ela sempre parte para um porquê, né? Aí tem que perguntar, é claro que metaforicamente, né? Porque ele não está falando do Deus cristão, mas ele diz, eu quero saber como Deus criou o universo, entendeu? É o como. Ele é Francis Collins, né? Que foi diretor do Projeto Genome, é um dos maiores cientistas dos Estados Unidos hoje. Ele diz a respeito da evolução, ele fala, a evolução para mim é o como, Deus é o porquê da evolução para mim, entendeu? Então no sentido de propósito e
de significado, entendeu? E até pode ser de causa, entendeu? Falando possivelmente de causa primeira, entendeu? Então, porque a evolução é resultado de cadeias causais, mas a gente não vai entrar nessa discussão aí, enfim, né? Então, é nesse sentido que a ciência, o método científico se articula, né? Deus das lacunas e preguiça intelectual são, infelizmente, realidades para alguns religiosos, entendeu? Mas você vê também uma espécie do outro lado, entendeu? Mas enfim, isso aqui é outra questão que eu não vou entrar. E olha, uma coisa que me incomodou, por exemplo, o jornalista Fernando Mitre, né? Ele fala do religioso como se fosse um bicho inferior, menos evoluído. Ele pergunta pro Marcelo se o cardeal ele se abriu e tal, falando assim do religioso como se fosse um bicho, sabe? Um bicho inferior. Isso é horrível. Eu sinceramente achei muito horrível, né? Ora, isso é completamente absurdo. Ai. Bom, a Marina Machado, depois ela diz que muitas vezes a ciência tem sido Deus de algumas coisas, né? E eu entendi que no sentido que ela disse de provisão de alguma coisa. A ciência preveu, por exemplo, uma cura que antes, né, só se esperava por Deus, mas hoje a ciência proporciona, né? Mais uma vez partindo do pressuposto da premissa de que Deus não criou nada, entendeu? Porque mesmo, né, porque você compartilhando essa premissa, você fala, não, essa é uma provisão de Deus, porque as coisas da natureza foram criadas por Deus, entendeu? Então é uma provisão de Deus vindo de uma maneira diferente. Mas já como ela não compartilha essa premissa, ela diz a ciência sendo Deus, e desempenhando um certo papel de Deus. É claro que a ciência não é Deus, mas ela, por assim dizer, faz muitas coisas que Deus faria, ou melhor, eu diria, faz, né? Então, bom, e aqui calma que já está acabando, são só os 2 pontos, né? A gente já está em 42 minutos, né? Eu já vou terminar aqui porque, né, vídeo longo aí é muito complicado. Então, só mais 2 tópicos aqui. Que é comentado o problema da ética, né, na ciência, que a ciência não tem nada a dizer sobre a ética, entendeu? Valores éticos, você não pode trabalhar com isso com método científico. E por quê, né? O campo dos valores está dentro do campo das crenças, né? E dentro do campo da especulação, da razão, entendeu? E no método científico você só consegue observar coisas e dali, com aquelas informações que você conseguiu, você pode fazer um julgamento moral, mas quem faz é você, o sujeito, mentalmente, entendeu? Por exemplo, Lawrence Krauss, que é um cara que diz que a ciência pode legislar coisas morais, né? Pode legislar sobre a moral. Ele diz, olha, você pega aqui, por exemplo, mel ou alguma coisa, né? Eu não me lembro bem o que ele diz, mas aqui, pela ciência, nós descobrimos que isso aqui faz mal ao ser humano, certo? Né? E aí, ó, e ele fala, aí, tá vendo, tá demonstrado que a ciência pode legislar questões morais. Mas ele não percebeu que o que se consegue pelo método científico é o quê? Ingerindo tal alimento, isso é o que se sabe com o método científico, ingerindo o alimento X, há um arranjo de elementos e moléculas Y, entendeu? Beleza. Não ingerindo esse alimento X, o arranjo de moléculas e de elementos e, enfim, no corpo humano continua X. Essa é a informação do método científico. Agora, que ele vai julgar que Y é mal e que Y é mal e X é bom, isso quem faz é ele, não é o método científico, entendeu? Né? Você pode, até se fosse uma ética diferente, não, para mim X é mal, ficar doente, melhor dizendo, Y é bom, ficar doente para mim é bom, eu gosto de ficar doente, isso é bom para mim.
Entendeu? Então é uma coisa completamente subjetiva que ele confunde. E a ciência não pode legislar questões morais. Entendeu? O método científico não pode. Quem pode são as pessoas com valores. E aí entra todas as crenças, entendeu? E, enfim, os valores que a pessoa defende, que vem da religião, que vem de todas as crenças, enfim. E a ciência, o método científico só pode ajudar essas pessoas a conhecer mais para fazer esses julgamentos morais com esses valores, mas ela não pode dizer o que é certo e errado. Não tem nada a ver. Então é uma coisa que muitos cientistas têm se enganado pensando que podem falar em nome da ciência em matéria de moral. O que não podem, né? E, em última instância se comenta lá a respeito do vácuo quântico, né? Que o Marcelo diz que não existe nada de fato, ausência de qualquer coisa, né? Mas esse chamado vácuo quântico é um lugar de onde o universo poderia ter vindo, né? E aí aparentemente eliminaria um certo absurdo de se pensar que o universo simplesmente veio do nada, né? Mas essa é uma hipótese de como o universo poderia ter emergido desse vácuo quântico, né? E esse vácuo quântico, pelo o teorema de Bohr, de Vilenka e de Alan Guth, né? Ele provavelmente não é eterno, entendeu? Ele também começou a existir junto com o universo. Então é um problema esse problema daí do nada, né, que naturalistas enfrentam para explicar o universo, né, e não se pode também confundir esse como, né, com um porquê, porque o pensamento religioso a respeito da origem do universo é que Deus é o porquê, a causa, e não o como. Não é a partir de um ser transcendente assim que surge um universo, mas é o porquê esse universo surge, né? As pessoas pensam, não, porque tem uma espécie de vácuo quântico, né? Talvez tenha. Isso exclui a necessidade, por assim dizer, de uma causa. E não necessariamente é isso. Bom, então temos aqui em 46 minutos, né? Esse foi o comentário a respeito dessa entrevista do Marcelo Gleisi ao Canal Livre, na Band. Se você viu até aqui, muito obrigado, né? Se deu certo pro Marcelo ver, eu quero mandar um abraço aí pra ele, porque eu sou fã dele mesmo, né? Ele é um exemplo aí de cientista e de renome assim pro nosso país, né? E tal. Ele é uma boa pessoa, né? E tudo, ele tem se confundido em vários assuntos aí, mas na minha opinião, né, claro, na nossa concepção aqui. Mas ele é um cara muito da hora. Se ele estiver vendo aí, eu mando um abraço. Se ele quiser responder, fica à vontade, obviamente, né? E esse foi esses comentários aqui, né, a respeito desses assuntos importantes que foram abordados nesse programa que a gente julgou necessário comentar e responder aqui, né? Bom, muito obrigado pela sua atenção e tchau.